Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia. E esse vídeo aqui vamos focar especificamente já na parte aí do futebol. Eu vou trazer mais algumas informações importantes da entrevista lá do Luiz Melo, ao qual eu participei, beleza? Antes disso, deixa o dedão no like que ajuda a gente bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, hoje, quarta-feira, devem ter reuniões importantes. O Jorginho, ou melhor, o empresário do Jorginho vai estar com o Paulo Brax no CT para decidir a situação, se ele fica ou não. Eu diria que é questão de formalidade só, o Jorginho deve sair. Assim como serão decididas as situações de Anderson Conceição e Matheus Barbosa, que tem contrato de mais uma temporada ainda com o Vasco. Mas, segundo acompanha o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, tem proposta de 3 equipes já. Tem que ver a situação. Vai liberar por empréstimo, vai rescindir o contrato. Se for por empréstimo, o Vasco paga ainda um percentual. Então essas situações serão decididas. Sobre a parte de futebol, vamos falar com mais profundidade quando o Paulo Brax der uma coletiva. Tá previsto para quinta ou sexta-feira. Ele também ia ao CT Moacir Barbosa. Lembrando que o Luiz Melo ele é CEO da SAF do Vasco. Cada pessoa é responsável ali pelo seu setor. Então quem tem mais propriedade para falar sobre futebol é o Paulo Brax e não o Luiz Melo. Mas de forma estrutural e mais do meandro administrativo, sim, o Luiz Melo vai falar sobre a parte de futebol nesse vídeo. Beleza? Feitas essas considerações, vamos começar o nosso vídeo então. Primeiro ponto que eu vou deixar com vocês, o Luiz Melo comentando, é essa questão do mito que foi criado, que a 777 vai montar um sub-23 no Vasco. Só pode ser jogador jovem, talentoso, com possibilidade de revenda. Se não tiver nesse perfil, não pode ser contratado. Então, com vocês, o Luiz Melo respondendo essa situação e pelos próprios exemplos que ele vai dando, sim, o Vasco vai ter jogadores mais experientes, não vai ser um sub-23 da vida. Confere aí. Sobre investimento, o que a gente quer voltar é ser protagonista. Então hoje é 777 e a gente está falando um pouco mais do seu do MCO, né, que é o tal do Multi-Club Ownership. A gente entende que você tem algumas opções, cada um vai ter de uma forma, a 777 tem a forma delas trabalhar e eles entendem que o Vasco da Gama é o flagship. Tem que ter um investimento compatível disso, tem que realmente ter o protagonismo que eles esperam, que a torcida espera. E dessa forma, se a gente tiver um jogador que é um pouco mais velho, um pouco mais novo, a gente vai analisar se isso faz parte do nosso contexto de números, se faz parte do nosso estilo de jogo, se faz parte do que o técnico entende, do que o pessoal internacional entende, e a gente vai trazer. Se ele tiver 28 anos, se ele tiver, assim, a gente está realmente voltando a entender o que é melhor para o Vasco. Não necessariamente só trazendo jogadores de 20 anos, até porque a gente entende que se você só trouxer jogadores novos, pode ser que eles não suportem uma pressão de jogar com um time grande, numa Série A, sendo que o primeiro ano, eu sei que existe uma expectativa grande da torcida, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar um pouco mais de experiência para esses atletas. Você chegar hoje, a gente conseguiu trazer alguns desses jogadores, a gente teve um pouco de... o pessoal da base subiu, você teve o Marlinho que subiu, o Eguinaldo subiu, o Andrei, mas você tinha ao mesmo tempo um Léo Matos, um Anderson Conceição, um Nenê, um Alex que depois chegou, que falavam pro pessoal, calma, isso aqui não vai tanto, e eles foram um pouco disso. Eu acho que a gente tem que também agradecer um pouco esses atletas que cumpriram com o objetivo que foi firmado, esses atletas mais experientes, a gente sabe da pressão que eles estavam, então o Nenê, tudo que ele representou ao Vasco, tem 41 anos, mas os números dele são absurdos. É um cara que ele bateu o pênalti decisivo. O Raniel, por ter vindo, por tudo que ele sofreu, aquele pênalti do Sport, eu brinco com os meus amigos, eu nunca teria coragem de fazer aquilo. Ele pegou aquela bola, botou debaixo do braço, bateu aquele pênalti e foi comemorar. Então, simplesmente isso, não fez nada além disso. Então, são esses caras experientes que vão dar a cancha e a experiência necessária para que o time consiga desenvolver em campo e realmente devolva o protagonismo que é o que a torcida quer. Bom, a torcida está numa ansiedade muito grande porque está se batendo muito na tecla de que o Vasco vai voltar a ser protagonista em 2023. E o que é ser protagonista na cabeça aí do Luiz Melo e do Vasco? É ser uma espécie de Flamengo, Palmeiras, Atlético. Então ele vai ser um pouco mais objetivo no que é voltar a ter protagonismo. E até usando o termo que foi utilizado pelo Paulo Brax
assim que o Vasco confirma o acesso, voltar a ter ambição. O Vascão hoje, então, na verdade, não é o Vasco da Gama SAF, o Vasco hoje continua tendo com toda a história, com tudo isso, ele é do tamanho desses clubes, o Vasco sim vai buscar esses títulos, mas é um processo. Seria leviano, eu não teria, realmente eu estaria iludindo um pouco aqui o torcedor e falar que a gente vai ganhar todos os títulos a partir da semana que vem, porque a gente vai trazer todos os jogadores. A gente tem que fazer isso ao longo do tempo. A gente tem que fazer os processos. Você citou alguns casos. O Flamengo demorou algum tempo para realmente chegar a ter esse elenco qualificado. O Palmeiras demorou algum tempo para o elenco qualificado realmente ser o elenco que ganhava títulos. O Vasco está nesse caminho. O Vasco hoje vai ter condição de trazer um time, depois a gente vai fazer os ajustes. A gente vai ter uma mudança brusca do nível dos atletas, até porque grande parte dos contratos dos atletas atuais terminam. A gente vai ter que trazer novos. Quando você traz novos atletas, vamos para o lado, por exemplo, o Botafogo contratou quase 20 atletas ao mesmo tempo. Você demora um tempo até que esse grupo de atletas entenda o que o técnico quer, que eles consigam realmente replicar isso no campo, e é o que a gente vai fazer. A gente pode ser que no primeiro momento você tenha um campeonato carioca que vai servir um pouco de experiência, mas a gente já quer disputar ele com o protagonismo que o Vasco sempre vai disputar, para depois você ter um brasileiro e algumas Copas, a Copa do Brasil, e assim você vai. O crescimento é depois, tem a oportunidade de uma janela, ajuste, aí vai fazendo refino. O que não pode é a cada ano a gente trazer 20, 25 jogadores, senão você não cria um grupo, mas a forma de você fazer isso é você fazer contrato até o final do ano. Os 2 anos que a gente está aqui, basicamente a gente fez contrato de 1 ano com os atletas. Ano passado, quando eu cheguei, a gente fez os contratos que terminavam no ano passado, a grande maioria foi embora, trouxemos um novo grupo de atletas, a grande maioria deles tinha contrato de 1 ano, alguns contratos tinham cláusula de renovação, que vão ficar no clube, mas a gente não pode ficar nesse ciclo é muito ruim. Então, com o pé no chão, a gente quer deixar a torcida, a gente quer avisar a torcida que o Vasco vai voltar a ser protagonista. É um processo, não adianta eu falar que a gente vai começar na semana que vem ganhando todos os títulos e trazendo todos os ídolos internacionais. Bom, e agora a questão do planejamento desses próximos dias. Dia 8 de dezembro está marcada a reapresentação dos atletas. E com relação a contratações, o Vasco primeiro vai definir um técnico ou já pode contratar antes. Então qual é o planejamento para a sequência desses dias, como deve acontecer os passos? Jorginho deve ser comunicado do desligamento hoje, o Vojvoda é o favorito, então deve-se esperar o Brasileirão da Série A, acabar no domingo. Apesar disso, já vão acontecendo conversas com os empresários dos treinadores e a tendência é que só a partir da semana que vem o Vasco defina um técnico. Temos um pouco de pressa para resolver essa situação, porque precisa do técnico para poder fazer as contratações, mas também não é botar a carroça à frente dos bois. Então o Luiz Melo vai explicar um pouco o planejamento aí das contratações para os próximos dias. O trabalho continua. Eu não vou te dizer que vai começar nem amanhã, nem começou semana passada. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o Paulo estava de manhã vendo, junto com o pessoal de análise de desempenho, quais são os atletas que a gente pode buscar ou não. É lógico que o domingo a gente tinha algumas diretrizes. Você sobe, você tem uma estrutura, um nível de atletas, que você fica na Série B, você tem outro nível de atleta. Então, a gente estava analisando todo. A partir do momento que você tem a definição de como é que vai ser isso, que realmente a gente vai disputar o campeonato da Série A, você afunila, você começa a entender melhor que tipo de material a gente vai precisar, como é que a gente vai lidar em relação a técnicos. O Jorginho ainda tem contrato com o Vasco, foi um cara sensacional, um cara extremamente de grupo, ele auxiliou esse grupo realmente a atingir o objetivo. É a segunda vez que ele sobe o Vasco da Gama na sua carreira. Então é um cara extremamente vitorioso, a equipe que veio com ele, Bebeto, Joelton, mais a equipe que estava aqui, o Eduardo Número, o Cadu, o Celcinho, o Emílio, todos eles ajudaram que a gente cumprisse com o objetivo. Então, eu não consigo te precisar uma data, eu vou te dizer que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, não é que ele começou ontem e vai acabar amanhã. É um trabalho que durante esse período ele vai acontecer. Durante esse período a gente vai ter uma série de especulações, a torcida já está acostumada, janela transferência aberta, vai todo mundo falar uma opção de nomes diferentes. Tem alguns nomes que até eu, quando eu falo com o Paulo, falo, não faz nenhum sentido. Eu falo, realmente não faz nenhum sentido, porque a gente nunca falou sobre ele. Tem outros que a gente já conversou, mas depende. Então é um processo
que não adianta a gente dar uma data, porque se eu falar que vai ser semana que vem, a torcida vai falar até semana que vem eu já quero ter o técnico, o X, o capitão. Vai ser um processo que a gente sabe que no ano que vem começa o Carioca, e quando chegar o Carioca a gente já vai ter uma equipe que vai começar a disputar os torneios como o Vasco. Bom, agora sobre processo. Como é que vai funcionar o processo de contratação? O Vasco agora tem um robusto time de scout, tanto internamente dentro do Vasco, como da 777, que faz uma análise também de cima, tem analista de desempenho. O Vasco tem um diretor da própria 777, que fala diretamente com os diretores dos outros clubes. Como é que funciona esse processo de contratação? A escolha do nome, ir ao mercado, falar com o financeiro. Então, o Luiz Melo vai explicar dentro de um modelo de SAF como é que vai funcionar esse processo de contratação. O detalhe final vai ser sempre do Paulo Brax, porque ele é o chefe da pasta, mas tem todo um caminho a se percorrer até contratar um jogador para se minimizar os erros também. Funciona a questão de contratação. A gente começa, não é dependente apenas de uma pessoa, não é o Luiz que vai escolher, não é o Paulo que vai escolher, não é o Rafael. Agora a gente começa a ter primeiro um grupo de analistas que vão analisar que tipo de jogo a gente vai ter. Existe um diretor esportivo do grupo, que é o Johannes, que já esteve aqui algumas vezes, que tem uma experiência internacional. Nesse exato momento ele tem o Sebastião, que é um scout que eles têm. Nesse exato momento até ele está na sala com os analistas, explicando, entendendo como é que a gente está indo no mercado. Por quê? Vai ser uma decisão colegiada. Você vai ter pessoas técnicas que vão poder contribuir na discussão. Então hoje você fala com o Johannes, você fala com o Sebastião, você fala com o Paulo, você fala com o Miladen, que é uma pessoa que a gente trouxe do Leicester, para analisar realmente essa pessoa, o atleta, que tem um acordo com a StatsBomb, que é uma outra ferramenta utilizada para que a gente chegue ao nome. Chegou ao nome, o jogador vai ser o X. Aí a gente vai, está dentro do orçamento? Está dentro do orçamento. A gente tem uma discussão orçamentária, a gente leva para o grupo que é formado pelo Miladen, pelo Dom, ele analisa, é uma contratação pontual de 1 ano, é um contrato de 3 anos. Porque se eu contrato um jogador de X milhões e ele vai ficar durante 3 anos, 4 anos, ele impacta o orçamento do clube durante 3, 4 anos. E isso tem que ser visto por todos, não só para quem está sentado na mesa hoje. Então é essa análise que a gente vai fazer. Mas é um processo rápido. Hoje eu tenho uma das diferenças que a gente estava falando do processo SAF, processo associativo, são pessoas mais próximas, com decisões mais rápidas, que realmente tomam. Ontem, 10h30 da noite, eu estava falando com o Dom, que está 4 horas na frente, era 2 da manhã, a gente estava resolvendo um negócio. A gente resolveu hoje de manhã, a Gisele, às 8 da manhã, já estava fazendo um contrato, às 10 já estava com o Lúcio. A gente, de 10 da noite a 10 da manhã, a gente resolveu um problema. Esse é o tipo de agilidade que a gente tem como SAF, né? E é essa que a gente vai começar a aplicar. Então, da contratação até a questão mais de contratos mesmo. Mas está recebendo muito sim? Tem muita gente querendo vir? Existe o potencial, né? O Vasco todo mundo sempre quis vir. O Vasco nunca foi difícil de trazer jogador. Você tem uma torcida apaixonada, você tem São Januário, que é uma casa, você tem exposição. O Vasco é um dos top 5 de clubes que mais cedeu jogadores à seleção brasileira. O torcedor sempre quis isso. A quantidade de torcedores que hoje falam sobre o Vasco, estavam torcendo ontem, é grande. E a partir do momento que você fala que o salário vai estar em dia, que você vai dar realmente um respaldo para que esse atleta desenvolva, que você vai dar a estrutura que ele precisa para jogar, ele se sente mais próximo a realmente dar o sim. E aí vai ser uma troca. A gente quer trazer ele, ele quer vir. Antigamente era muito eu preciso dele, a gente tinha que trazer porque era o que tinha no momento. A gente agora não, a gente vai fazer uma lista. Dessa lista a gente vai falar com alguns, aqueles que realmente quiserem a gente vai trazer. Porque eles entendem que a gente está dando um contexto maior. Bom, e agora a situação que muita gente está se perguntando: Nenê, fica ou sai? 41 anos, faz 42 na próxima temporada. Ele foi muito importante nessa passagem. Tem gente que defende um contrato até o estadual para ele poder encerrar a carreira no Vasco. Tem gente que acha que não, ele vai tirar o espaço de um outro atleta. Tem gente que acha que se ele aceitar ficar no banco, ele pode passar o decorrer da temporada no Vasco para poder auxiliar esse processo de transição, vez ou outra entrar e ajudar. O problema é que a gente sabe que o Nenê
não lida bem com o banco de reservas. Então qual é o planejamento para o Nenê e também como que o Nenê é importante dentro do Vasco? O Luiz vai até começar dizendo que na opinião dele ele já é um ídolo do Vasco. O Nenê para mim é um ídolo do Vasco, é um cara muito importante, é um cara que de ambiente foi sensacional, puxou realmente a torcida para ele, ele acalmou os garotos, você teve uma série de garotos jovens que o Nenê foi realmente esse guarda-chuva para eles, desenvolve o teu trabalho, deixa que eu apanho, e a gente seguiu. Então, para mim, o Nenê é um grande ídolo, é um cara que tem que ser respeitado pela história que criou no Vasco. Com 41 anos, ele ainda conseguiu entregar assistência, ele conseguiu fazer gol, é um cara extremamente competitivo. Pra você ter uma ideia, está brincando de quem bota a bola mais perto da linha. É brincadeira. Cara, se ele perder, ele fica revoltado com isso. Ele é nesse nível de competitividade e ele leva isso para todo mundo no vestiário. É um cara fácil, é um cara que está sempre rindo. Raramente você vê, e ele, nesses momentos até ele estava, porque ele sentiu um pouco da pressão de todo mundo. Acho que seria hipócrita falar que ninguém sentiu a pressão do último jogo. Todo mundo sentiu, mas ele realmente conseguiu dar uma tranquilidade para que a gente pudesse subir. Então, o Nenê é um cara que eu respeito muito, não só como profissional, como pessoa. É um cara que foi extremamente generoso com a equipe, é um cara que merece todo o respeito do torcedor vascaíno, que algumas vezes acaba sendo muito emoção, muito paixão naquele momento. Mas é um cara que tem meu respeito e minha admiração. Bom, para finalizar, uma pergunta que foi até minha na coletiva. Eu pedi para o Luiz Melo deixar um recado para nós, né, e para você, torcedor do Vasco, de uma maneira geral, que está desconfiado ainda sobre a SAF. Eu vi algumas teorias da conspiração. Porque a 777 é casa de aposta. Porque os caras são 7-1, não sei o quê. Então tem muita gente ainda com dúvida, descrente, ou acreditou em alguma dessas histórias que foram passadas nos últimos dias. E eu pedi o Luiz Melo para deixar um recado para esse torcedor, que ainda está um pouco desconfiado. A gente tem que agradecer, acho que eu pedi mais coisa para o torcedor, acho que é difícil. O torcedor, ele mostrou o tamanho da força dele, é um torcedor extremamente apaixonado, é um torcedor que há 20 anos vem sendo uma série de problemas e mesmo assim está do lado. Então acho que qualquer outra coisa, primeiro agradecer por ter segurado esse grupo de jogadores. A gente sabe que nem sempre as vitórias vieram, que a gente realmente teve derrotas complicadas, como foi o caso de Sampaio Corrêa, mas ao mesmo tempo os jogadores entregaram e a torcida soube realmente trazer, soube entender que o necessário era subir. Então, é agradecer ao torcedor. Visando para frente, é ter ambição, é saber que o Vasco quer ser protagonista. Pode ser que não seja do dia para a noite, vai ser um processo, mas é um processo a longo prazo. A gente não quer que a gente tenha voos de galinha. O primeiro ano é assim, o primeiro dia é assim, a primeira semana é assim. Não, a gente quer fazer com que o Vasco primeiro vai ter algumas metas, depois ele vai melhorar suas metas e que no final, a gente sabe que depende se a bola entra ou não entra, mas toda a estrutura vai ter dado. A gente vai melhorar a infraestrutura, o centro de treinamento da base, a gente vai melhorar a estrutura do profissional, a gente vai melhorar, qualificar os jogadores, a gente vai dar todo o suporte necessário para que os atletas entreguem, que a torcida consiga realmente viver sua paixão da melhor forma possível e que, se a gente conseguir os títulos, a gente vai buscar esses títulos o quanto antes. Mas é um processo, eu quero que o torcedor entenda que pode ser que demore um pouco mais do que ele gostaria, mas ao mesmo tempo a gente vai estar no caminho certo de uma sustentabilidade a longo prazo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Agora de tarde, eu vou fazer um exame agora na parte da tarde, vou fazer uma endoscopia. Dizem que você fica meio grogue depois do exame. Então, dependendo de como for o decorrer do meu dia, ainda volto para fazer um terceiro vídeo. Se não tiver muito legal, aí eu só retorno amanhã. Por isso, inclusive, eu mudei aí a programação da postagem do horário dos vídeos, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta abaixo, tamo junto. Valeu, fui!